Graça e paz, povo lindo. Amém. Prazer estar com vocês mais uma vez. O privilégio de filho é poder ter duas casas, né? Uma coisa boa, eu sempre falo, coisa boa é a gente estar na casa de papai. Porque na casa de papai a gente tem liberdade para ouvir papai e deixar papai usar. Glória a Deus. Trago um abraço carinhoso da igreja de Manhuaçu para vocês, da família Semear de Manhuaçu, uma família que aprendeu a amar vocês, ainda que à distância, e que todas as vezes que vem aqui fica muito feliz em saber que vocês também aprenderam a amá-los. Muito bem. Abra sua Bíblia, irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Versículo 14 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 17, 14 em diante. Quem achar, diga amém. Quem não achar, diga misericórdia. Ela se renova a cada manhã, irmãos. Deus é bom. Vamos lá para a gente ganhar tempo. Mateus 17, versículo 14 em diante diz assim: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula, incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes uma fé com um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado mais uma vez por estarmos diante da Tua palavra. Como tenho dito, Senhor, ao Teu povo, obrigado pela oportunidade que temos de estar diante do manual, no qual encontramos tudo aquilo que precisamos para viver uma vida agradável diante dos Teus olhos, tudo aquilo que precisamos para viver uma vida feliz, uma vida que agrade ao Teu coração, para vivermos uma vida cada dia melhor para o Senhor. Fala conosco nessa noite, e que o projeto dessa noite seja cumprido na nossa vida. Nós possamos aprender, crescer em tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu deixei uma imagem do pessoal do vídeo, lá na produção, não sei se eles conseguiram colocar lá. Coloca aí o pessoal do vídeo aí. Quantos sabem o que é isso? Ou quantos pelo menos imaginam o que é isso? Isso é um grão de mostarda, irmãos. Ou em outras palavras, o que eu poderia dizer para você é que esse é o tamanho da minha fé e da sua fé, ou pelo menos o tamanho da fé que nós deveríamos ter para conseguir tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós queríamos, mas muitas vezes nós não conseguimos, porque o tamanho daquela fé a gente não tem. Irmãos, pode parecer estranho, né? Difícil de compreender, difícil de entender, porque fé de fato é algo muito estranho, porque fé não foi feita para ser entendida, irmãos. Fé foi feita para ser vivido. Esse é o grande problema de todo ser humano.
tentar entender algo que não foi feito para ser entendido. Fé não se explica, fé se vive. Porque fé é a única forma que nós temos de acreditar no Deus que nós cremos. Um dos maiores desafios, irmãos, para nós como seres humanos, é encontrar o equilíbrio dentro de nós mesmos. E no que diz respeito a equilíbrio, eu acho que um dos maiores desafios para nós é quando a gente tem que buscar o equilíbrio na vida de outras pessoas. Eu me lembro de uma reunião de 12 que nós tivemos com o apóstolo uma vez, e ele falava sobre uma palavra que o apóstolo Joel Pereira deu em um congresso de liderança aqui em Campos. Se eu me lembro, acho que foi na Pecuária. E o apóstolo Joel falava assim: o maior desafio para um líder é conseguir alcançar um nível de equilíbrio no crescimento de uma equipe. Porque você se dedica do mesmo jeito para todos. O nível de ensino, de instrução é igual para todos, mas o nível de resposta de cada um deles é tão diferente ao ponto de que uns crescem e outros não. E o maior desafio para um líder é você conseguir o equilíbrio na equipe, fazer com que todos cresçam da mesma forma. E isso é muito claro para nós quando a gente parte, por exemplo, para a igreja. Pra você ter um exemplo muito claro disso, por exemplo, é culto de milagres. A gente teve aqui algum tempo atrás, e a gente já teve algumas campanhas aqui, e a coisa mais comum que tem é culto de milagre. Você quer ver uma coisa? Todo culto de milagre, irmão, você vai ter 4 tipos de pessoas dentro da igreja. Primeiro tipo de pessoa que você vai ter, quando o pregador virar assim e falar assim: olha, Deus hoje tem um milagre para a sua vida, Deus tem um projeto para a sua vida hoje, e eu queria que você ficasse de pé. E você que precisa de um milagre nessa noite, eu queria que você viesse aqui. Tem pessoas, irmãos, que antes que o pregador diga assim: eu queria que você estivesse aqui na frente, ele já está aqui na frente. Antes dela terminar de falar, já tem gente chorando aqui, desesperada, eu preciso de um milagre. O segundo tipo de pessoa é aquela pessoa que eles esperam alguém crer por ele. Isso é muito comum, irmãos, às vezes igrejas: eu preciso que você esteja aqui na frente agora. Aí você olha às vezes para as pessoas, a pessoa fica assim, ó: vou esperar alguém levantar primeiro. Se alguém levantar, eu levanto. Se ninguém levantar, eu fico. Como se o milagre da vida dele dependesse da fé do outro. E muitas vezes não levanta. Ou às vezes quando a pessoa que está do lado levanta, aí ele vem. Quando não é isso, fica futucando outros: vai, é hoje. De repente Deus realiza um milagre no seu casamento. Vai. Aí dá vontade da pessoa: no meu casamento? Você nem tem casamento ainda. Você quer que Deus realize um milagre no meu casamento? O maior milagre é você casar. E fica na disputa, irmãos. O terceiro tipo de pessoa, irmãos, são aqueles que creem, mas creem duvidando. Você fala assim: eu preciso que você venha aqui na frente agora. Aí a pessoa fica lá, ó: oh meu Deus, será que é comigo, meu pai? Me dá um sinal, me dá agora um sinal, me mostra alguma coisa. Eu acho que ele fica pensando, de repente uma lâmpada estourar, um telhado cair, algum sinal ele quer. E às vezes as pessoas até levantam, irmãos. Aí quando chega na metade do corredor assim, vê aquela multidão: ai meu Deus, está tão cheio, não, é melhor voltar. E volta, irmãos. E tem aquelas pessoas que sequer levantam. São aqueles que não creem. O mover de Deus pode estar acontecendo, o Espírito Santo pode estar movendo a igreja e está ele lá: palhaçada, para que tudo isso? Para que esse show pirotécnico, esse monte de luz, esse monte de gritaria? Deus não opera assim, Deus me visita aqui, Deus sabe o que eu preciso. É o crente buscar a pé, ele reclama de tudo. Quem aqui é do tempo daquele desenho, a família buscar a pé? Não mente não, irmão, tem um monte de gente aí do tempo aí. Eu tenho 35 anos, é do meu tempo. Lembra daquela família? Eu amava aquele desenho, irmãos. Ê Zé, vem aqui cortar lenha pra gente. Ele resmungava de tudo. De tudo. Tem crente que é assim, irmãos. Ele não precisa nem saber o que Deus está fazendo. A onda dele é reclamar. E é nisso, irmãos, que o desequilíbrio dentro da igreja, o desequilíbrio dentro do povo acaba acontecendo. A grande maioria perde o mover de Deus por causa dos próprios questionamentos.
É por isso que a Bíblia diz, irmãos, em Eclesiastes 7, 16 ou 17, não sejais demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque destruirias a ti mesmo. Não sejais demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. O que a Bíblia está ensinando, irmãos, é que o equilíbrio dentro de nós é um dos maiores aprendizados que a gente pode alcançar dentro da palavra de Deus. Porque quando nós somos pessoas desequilibradas dentro de nós mesmos, o único que tem a perder somos nós mesmos. O desequilíbrio da nossa fé não prejudica o outro. O desequilíbrio da minha fé prejudica a mim mesmo. Busca o equilíbrio no seu jeito de agir, no seu jeito de pensar, no seu jeito de crer em Deus. Quando a gente parte para o texto que nós lemos, irmão, mostra Jesus na Galileia. E mais uma vez, quando ele chega para uma multidão, a Bíblia diz que existe um homem, um pai, que traz o filho endemoniado e vira para Jesus e fala assim: tem misericórdia do meu filho, porque o meu filho é endemoniado, meu filho é um lunático, e sofre com isso, e eu já apresentei o meu filho para os seus discípulos, e os seus discípulos por algum motivo não conseguiram expulsar, não conseguiram libertar o meu filho, tem misericórdia. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus ouve isso, Jesus vira para os discípulos e fala aquelas frases que todo discípulo gostaria de ouvir, né? Geração incrédula, até quando eu vou ter que sofrer no meio de vocês? Quando eu olho para esse texto, irmãos, o que eu vejo é um sentimento assim de revolta no coração de Jesus, por uma equipe que já caminhava há quase 1 ano e meio com eles. Vocês já caminham comigo há 1 ano e meio, eu ensino a vocês, eu curo pessoas na frente de vocês. Vocês veem o exemplo de Deus operando na minha vida o tempo todo. Eu já estou ensinando para vocês sobre morte, sobre ressurreição, sobre transfiguração. Vocês já eram para estar na lição de discipulado número 15, e de repente Jesus descobre que eles não romperam nem a 4. É o sentimento de revolta no coração de um líder, irmãos, quando a gente se dedica a ensinar uma pessoa, a um discípulo, e a gente descobre que não aprendeu nada. Eu estava compartilhando com a igreja lá em Manhuaçu uma situação que eu vivi alguns meses atrás. Outro dia eu dei uma palavra para a igreja, falei assim: irmãos, a nossa igreja é como se fosse dentro dos projetos de Deus um barco. E nos projetos de Deus esse barco vai chegar. Deus vai nos conduzir aos projetos de Deus. Mas se você dormir no ponto, existem 3 possibilidades de acontecer com você. Uma, se você for fiel ao projeto, o barco vai chegar no projeto de Deus. Você está dentro do barco, você vai desembarcar e vai viver o melhor de Deus dentro da vontade de Deus para você. Segunda possibilidade, se você perder o tempo, o barco vai chegar. Não tenha dúvida disso, que o barco vai chegar. Mas das duas, uma: ou você vai ficar dormindo dentro do barco. Você já viu aquelas pessoas que chegam no ponto final do ônibus e dormem dentro do ônibus? Você já dormiu dentro do ônibus? Eu já, irmão. Tanto dormi que ele fez a volta e eu voltei para onde eu estava. Ou você vai dormir dentro do barco, as pessoas vão desembarcar e você vai ficar. Ou quando você acordar, você vai chegar atrasado. E aí você vai chegar: gente, que festa é essa? Onde é que eu entro? Então, senta aí, agora espera a próxima. Ou terceiro, o barco vai embora e você vai cair do barco e vai cair no mar. Aí eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim para mim: pastor, naquele dia eu entendi aquela palavra que o senhor deu. Eu falei: meu filho, Deus falou tanto comigo porque eu entendi. Olha, o barco é a igreja, então o projeto de Deus vai chegar. Então tem pessoas que vão desembarcar no projeto. Eu digo: sim. Tem pessoas que vão dormir e não vão viver o projeto. E tem pessoas que vão cair do barco e vão cair no mar. Eu digo: exato. Então, aí eu entendi. O mar é o reino. Então, eu vou cair no reino. E aí dali eu vou nadar pelo reino. Eu falei: não, irmão. Não. Irmão, dá uma vontade de chorar. Dá uma vontade de sentar no meio-fio assim. Eu vou chorar. Não, você não entendeu. Você já viu o reino afogar alguém? Jesus andou no reino. É o mesmo sentimento, irmãos, que vem no coração de Jesus aqui. Vocês não entenderam nada. Tudo que eu ensinei para vocês não foi suficiente para vocês aprenderem nada. E eu imagino, irmãos, os discípulos diante de Jesus nessa situação. Porque
O apóstolo às vezes fala que ele lê a Bíblia e fica imaginando, assim, montando uma peça assim na cabeça dele, como é que foi? Eu pensei que fosse a única pessoa que eu fizesse isso, eu também faço isso, eu fico imaginando. Eu imagino a cara dos discípulos. Quando Jesus vira para eles, você pode ter certeza, já tinham no meio, pronto, lá vem bronca. Lá vem ele, já era. Eu imagino Pedro virando assim para Tiago, falando, você está vendo aí, ó? Eu falei que era para orar de novo. No dia que trouxeram aquele garoto, eu falei para você, ora de novo, mas não, você já desistiu na primeira. Se você tivesse investido um pouco mais, aí ó, tá vendo? O coroa entregou a gente, viu? Eu imagino Tomé questionando, mas eu falei que ia dar ruim. No dia eu falei que ia dar ruim, mas sabe qual é o problema de vocês? Eu falo, vocês não acreditam. Aí lá na frente vocês vão dizer que eu não tinha fé. Mas na realidade quando eu falo, vocês não me ouvem. Eu imagino Judas, irmãos, que Judas era ruinzinho. O texto em Marcos 9 diz que esse demônio fazia o menino ficar mudo. Eu imagino Judas pensando assim, eu falei no dia. Se a gente não conseguisse expulsar o demônio do filho, a gente podia ter tirado, em vez de tirar do filho, a gente botar outro no pai. Porque aí o pai ficava mudo. Se o coroa fosse mudo, agora ele não entregava a gente. E Jesus vira para eles, geração incrédula, traz o menino. E a Bíblia diz que ele expulsa o demônio e o menino fica são. Aí depois os discípulos, com muito cuidado, já viu quando o discípulo toma uma bronca de líder assim? Com aquele medo de perguntar de novo, tomar uma pior. A Bíblia diz que eles chegam assim em particular para Jesus. Jesus, por que a gente não conseguiu? E aí Jesus vira para eles e dá duas razões. Primeiro, a pequenez da fé. E segundo, falta de oração e de consagração. Porque no versículo à frente ele vai dizer, essa casta aí só expulsa com jejum e oração. Se vocês se consagrassem mais, se vocês orassem mais, se vocês buscassem mais, vocês fariam o que eu faço. Mas vocês seguem, vocês veem o meu exemplo, mas vocês não aprendem. E a fé de vocês é pequena demais. 2000 anos se passaram, irmãos. E quando a gente olha para a realidade de algumas pessoas, a gente vê a mesma coisa. Pessoas com o mesmo nível de fé, pessoas com o mesmo desequilíbrio de fé. E acerca de ter uma fé equilibrada, quando eu olho para esse texto, eu vejo 3 ensinamentos que nós precisamos aprender com relação à fé. E eu creio que seja esse o ensinamento que Deus tem para nós nessa noite. Primeiro ensinamento: não espere entender para crer. Fé não foi feita para ser entendida. Fé foi feita para ser. Meu filho, não espere entender Deus para você crer nele. Porque Deus, como diz o apóstolo Arcélio, Deus é Deus e vice-versa. Deus é Deus e vice-versa, porque Deus é Deus e acabou. Porque existirão momentos, irmãos, que não há explicação para o que Deus faz. Mas não é porque você não entende que você não vai crer. Às vezes a gente vivia algumas situações assim, e a gente conversava com o apóstolo, por que acontece isso? Rapaz, não sei. Ainda bem que a gente não é Deus para explicar isso, né? Porque só Deus para explicar. Não espere entender a obra da cruz para você crer que Jesus é o único salvador da sua vida. Ainda que você estude a Bíblia, ainda que você estude Cristologia, ainda que você estude outras matérias relacionadas à cruz, você pode até aprender um pouco mais, mas não dependa do seu entendimento para crer que Ele salva você, porque ou você reconhece o sacrifício dEle, ou você vai para o inferno. Não tem entendimento nisso. Você não vai deixar de ir para o inferno, porque eu não entendi. Porque existem situações, irmãos, que ou você crê, ou você não crê. Você não precisa ser um especialista em pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, para você crer que o Deus faz um mover, que o Espírito Santo faz um mover. Tantas pessoas que às vezes perdem o mover do Espírito Santo na própria vida porque querem entender o que está acontecendo. Mas não é assim. Deus está fazendo, Deus está movendo, o coração das pessoas estão se convertendo, está a pessoa na Bíblia. Não, mas não é isso que a teologia fala. Há uns 15 dias atrás eu postei um negócio no Twitter. E foi algo que Deus trouxe ao meu coração de uma forma muito profunda. Eu botei a seguinte frase: a teologia se torna um veneno para a nossa vida quando ela nos faz esquecer que a Bíblia, antes de ser um livro de estudos, ela é um manual de fé.
Esse é o grande problema de pessoas que às vezes estudam teologia. A teologia é uma ferramenta que Deus nos deu para nos preparar para pegar a palavra dele. Mas se você não souber usar a ferramenta, ela tem duas possibilidades: ou ela te deixa mais crente, ou ela te desvia. Porque existirão coisas na Bíblia que a teologia não explica. Nós tivemos um culto de milagres aqui no final da festa da Páscoa, e eu estava com o pastor Jaque aqui na segunda-feira. Aí na hora que o pastor Ebert, quem aqui estava no culto com o pastor Ebert? Eu estava com o pastor Jaque aqui na frente. Aí chegou um momento de ele falar assim: porque agora Deus vai começar a operar milagres aqui, Deus vai começar a curar aqui. Aí o pastor Jaque virou assim: você sabe que a partir de agora a gente tem que rasgar a teologia, né? Eu falei: a partir de agora você pega tudo que você estudou de teologia e rasga. Porque o que Deus faz não tem explicação. Talvez esse tenha sido um dos grandes erros dos discípulos: querer entender como é que Jesus fazia, para tentar e acreditar que eles também poderiam fazer. Esse é o nosso grande problema, irmãos. E talvez seja esse o problema dos discípulos. Eu imagino os discípulos discutindo: como é que Jesus fazia? O que ele falava? Não sei, vamos tentar entender. Senão eu acho que ele falava Adonai. Não, Adonai é Senhor. Eu não lembro dele ter falado Adonai. Não, ele falou Kyrios. Não, a Kyrios é grego, ele não falava grego. Ele disse: não, daqui a pouco levanta: não, é Lord. Não, Jesus não falava inglês. E eles discutindo, a pessoa precisando do milagre, eles discutindo como é que fazia. Quando na realidade você não precisava entender, você só precisa fazer. Porque não é a gente quem faz, é Ele. Não espere entender para crer. Segundo ensinamento que a fé nos traz, que esse texto nos traz acerca de fé: não espere concordar para crer. Irmãos, preste atenção. Todos nós somos seres racionais. Todos nós. E o principal fundamento de um ser racional é buscar razão para tudo. É isso que nos diferencia de seres irracionais. É que você pensa. E quem pensa é porque busca uma razão para alguma coisa. É lógico que a gente tem alguns exemplos de seres racionais que mais parecem uma ameba, né? Pessoas que têm uma mania de agir sem pensar. Mas a regra diz que todos nós somos seres racionais, e o ser racional pensa, busca a razão. Embora a gente até tenha, irmãos, respaldo para isso, no âmbito espiritual, a nossa busca pela razão não é um erro. Não é um erro você buscar razão para aquilo que você está vendo. O erro está no momento em que, pelo fato de você não ter uma razão para aquilo, você deixar de crer. Aí está o erro. Errado é quando a sua falta de razão para determinadas coisas te impede de crer em um Deus que não precisa de razões para ser Deus. Deus não precisa de porquês para ser Deus. Deus é Deus, concordando você ou não. Deus é Deus, concordando eu ou não. E esse erro de buscar razões para aquilo que não tem razão só destrói uma pessoa: a mim mesmo. Porque o mover de Deus está acontecendo e a gente está buscando razões para aquele mover. E enquanto a gente está buscando razões, a gente está deixando de botar a cabeça embaixo enquanto o mover está acontecendo e viver um milagre que a gente tanto espera. Filhos, preste atenção. Nem sempre Deus vai te dar porquê para as coisas. Mas o fato de Deus não te dar porquê não significa que Ele não vai fazer. Eu passei uma experiência um tempo atrás, numa devocional minha, e eu estava orando por assuntos totalmente diferentes. E de repente, quando eu terminei minha devocional, que eu levantei, Deus falou assim: se prepara, porque vai acontecer isso. Aí nisso que eu levantei, eu falei: puxa vida, eu ia terminar agora, mas já que o senhor falou de novo, vou continuar. E eu comecei a perguntar: mas por quê? Deus não respondia nada. Quando? Deus não respondia nada. Porque Deus não tem a obrigação de me dizer o porquê. Já é um privilégio muito grande quando eu me levantar, Deus fala: se preparem, porque o que eu vou fazer no meu povo, eu podia fazer sem te avisar, mas eu vou fazer, vou ser legal com você. Se prepara.
Não tem porquê. Não deixe se preparar, não deixe me perguntar nada. Creia. Ainda que você não concorde, creia. Uma vez eu vendo aquele filme Paixão de Cristo, alguns anos atrás, eu lembro que tinha uma pessoa do meu lado assim, a pessoa desesperada. Gente, mas para que tudo isso? Gente, eu não concordo com isso não. Para que tanto sofrimento? Por que tinha que ser na cruz? Por quê? Tem porquê, minha filha. Quando você estuda Cristologia, quando você estuda o Novo Testamento, você até vai entender que tudo tem um porquê. Mas existem porquês que não nos cabe saber. E isso não pode nos impedir de crer no que Deus está fazendo. Esse talvez tenha sido um dos grandes problemas dos discípulos de Jesus. Ficar procurando um porquê para fazer o que Deus manda. Porque o que tem de gente que deixa de fazer o que Deus manda, porque não tem porquê. Não tem porquê, meu filho. Faz. O que tem de gente que fica esperando concordar com tudo, para poder depois ser alvo do mover de Deus. Não, eu vou ficar sentado aqui. Se a palavra estiver de acordo com a pregação, se o sinal for esse, se Deus tocar na pessoa do lado, se tiver em concordância teologicamente aqui, se tiver no mapa, aí sim eu vou. Você busca tanto porquê que quando você vai, fique de pé, segure na mão do seu irmão, já era, você volta para casa com a sua teologia. Eu volto para casa com a minha teologia, mas sem o milagre que eu tanto queria. Não espere concordar para você crer. Terceiro e último ensinamento: não espere ver para crer. Irmãos, o que tem de pessoas que só acreditam no milagre quando vê o milagre acontecer na vida do outro. O que tem pessoas que passam 10 anos, 20 anos, 30 anos dentro de uma igreja assistindo o milagre na vida dos outros, mas na dela mesma ela não vive, simplesmente porque ela não toma atitudes para viver, simplesmente porque ela não crê que ela pode viver. Irmãos, nós estamos em 2016, o ano das mudanças radicais. Ou você crê que Deus vai mudar a sua vida radicalmente, ou você vai assistir mudanças radicais na vida das outras pessoas e você continuando na mesma. Um dos maiores ensinamentos que eu tive a nível de liderança foi na época do meu seminário. Eu me lembro que um professor chegou para mim e falou assim: Bruno, todo pastor quando assume uma igreja, todo líder quando assume uma equipe, ele precisa aprender a dividir a equipe dele em 3 partes. Primeiro, no universo de 100%, 30% vai estar colado com você porque deve é. Se você falar assim, não vamos rodar no ventilador e sair pipocando, ele só vai perguntar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, que o pipocar eu já entendi. E vai fechar, irmãos, e vai crer, e vai, porque ele entende que quando Deus começar a fazer, o primeiro a ser honrado é ele. Os outros 30%, o pastor pode ser Jesus Cristo, ele vai ser do contra. Para que cruz? Não tem cruz. Por que flagelo? Não tem flagelo. Não, por que essa barra? Por que tinha que ser judeu? Podia ser grego. Não, por que não pode ser romano? A gente está em Roma, tinha que ser. Tem igrejas hoje, irmãos, a gente já ouviu isso aqui. Se o apóstolo Paulo fosse pastor em algumas igrejas, ele ia ser escorraçado de tanta gente que quer entender o porquê e não quer obedecer. Aí eu fui e perguntei para ele, 30 com 30, 60, mas e os outros 40? Estava esperando você perguntar. Os outros 40 são aqueles que vão sentar na cadeira, vão olhar para você e vai ficar assim, vamos ver o que esse camarada vai arrumar. Se der certo eu entro, se não der certo eu saio. Dependendo do que acontecer, eu escolho qual é o grupo dos 30% que eu vou entrar. E aí eu conversando com ele, disse, e como é que a gente lida com essa situação? Ainda não é o tempo de você aprender a lidar com essa situação, Bruno. É o tempo de você aprender em qual grupo que você está entrando. Você tem pastor? Eu tenho. Não colhe com os 30% do contra. E por favor, para a sua vida mesmo, não fica na classe dos espectadores, não. Cola com os 30% que é a favor. Porque quando Deus começar a fazer, um dos primeiros que vão ser honrados é você. E você vai estar semeando na vida dele aquilo que você quer colher nas suas. Irmãos, o grande erro que a gente tem no que diz respeito à fé é ficar sentado nos 40% assistindo o que Deus está fazendo na vida do outro.
fulano tem câncer. Se Deus curar o câncer dele, eu entrego o meu casamento para Deus fazer. Fulano está em separação. Se Deus restaurar o casamento de fulano, aí eu entrego o meu ministério para Deus fazer. Mas se eu não ver fazer na vida do outro, eu não deixo Deus fazer na minha. Como se a sua fé fosse fundamentada na fé do outro. Talvez esse tenha sido um dos grandes erros dos discípulos de Jesus para não expulsar aquele demônio. Deixa eu primeiro ver se funciona com você, para depois eu ir lá. Você imagina os discípulos, vocês, olha, eu tenho aqui, expulsa aqui, por favor. Vai lá, vai, Tomé. Vai. Não, vai você já está mais antigo na equipe. Diz, não, que isso, é uma honra deixar você. Não, vai lá, na próxima eu vou, beleza. E um discutir, empurra o outro e ninguém vai. De repente alguém foi. E ora, e busca, e fala em línguas, e o cão não sai. Eu imagino assim, gente, vamos fazer o seguinte, vamos mandar o coroa embora. Vamos voltar para o mestre, vamos esperar Jesus expulsar mais um, que aí dessa vez a gente presta atenção, anota, vê o que ele fala. Depois a gente chama o coroa de volta e realiza o milagre. O problema é que eles não imaginaram que o coroa de fato ia voltar, mas ia voltar na mão do mestre. Não espere ver acontecer na vida do outro para que você possa crer que pode acontecer na sua vida. Não espere ver para crer que o milagre pode acontecer na sua vida hoje. Eu sei quais são os milagres que eu preciso, mas eu não sei quais são os milagres que você precisa. Mas uma coisa eu lhe digo, o Deus que sabe dos meus conhece os seus. Mas a tarefa de apresentar Ele a Deus é sua. Concluindo, não espere entender para crer. Não espere concordar para crer. Não espere ver para crer. Simplesmente creia. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. E faça com que a sua vida seja cada dia um alvo diário de milagres da parte de Deus. Deus abençoe você.